Muito bem, gente, vamos começar mais um debate. Vamos iniciar mais um debate aqui na Rádio 88 FM, nessa série especial que estamos apresentando essa semana. E hoje nós vamos falar sobre saúde espiritual. Como identificar uma fé madura? Olha, gente, a saúde espiritual é um dos termos mais usados no meio cristão, mas também um dos menos definidos. Muitas pessoas, muitas vezes, ela é associada à frequência em cultos, ao cumprimento de práticas religiosas ou à aparência de piedade, o que pode gerar comparação, culpa e desempenho religioso. Diante disso, o debate de hoje é o que realmente caracteriza uma fé espiritualmente saudável à luz das Escrituras. Está comigo aqui o pastor Denilson, da Projeto Vida. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário, graça e paz aos ouvintes da Rádio 88. Amém. Seja bem-vindo. Também o pastor Rodrigo Machado, da AD Casa com Palavra. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário, graça e paz, pastor Denilson, graça e paz, todos os ouvintes da Rádio 88 FM. Esse é um assunto ótimo para nós debatermos, conversarmos aqui nessa série especial de debates aqui do nosso Bom Dia 88 na Rádio 88. Vou pedir ao pastor Rodrigo Machado que ore por nós nesse momento, por favor. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, como é bom estar na Tua presença, falando contigo na certeza que o Senhor sempre nos ouve. Nosso pedido nesta tarde é que sejamos, ó Pai, flechas na Tua mão para abençoar pessoas, que através de todo o conteúdo que nós iremos aqui abordar, vidas sejam impactadas, que mentes possam ser iluminadas e corações incendiados. Assim oramos e tributamos toda a glória a Ti, Jesus o Justo. Amém. Muito bem. Olha, essa série de debates tem sido assim muito especial, porque estamos tratando de saúde em todos os aspectos. E hoje vamos falar sobre saúde espiritual e como identificar uma fé madura. Primeiro eu quero pedir aos debatedores que possam definir aqui para nós o que realmente caracteriza uma fé espiritualmente saudável à luz das Escrituras. Começando por você, pastor Rodrigo Machado. Pastor Dário, a definição para fé é uma crença profunda e uma confiança inabalável em algo ou em alguém sem evidências concretas. Então vou repetir para que o ouvinte tome nota. Sim. Fé é uma crença profunda e uma confiança inabalável em algo ou alguém, mesmo sem ter evidências concretas. Hebreus 11, verso 6, nós lemos a parte A. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a parte B diz que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então eu tenho uma fé, uma crença profunda e uma confiança inabalável em um Deus que eu não possuo nenhuma evidência concreta. E aí nós poderíamos usar, né, o idioma hebraico, que é emuná. Emuná é a palavra para fé. Poderia também ser transliterada por confiança firme, fidelidade, lealdade, constância. Vem da raiz Raman, que significa firme, sustentável, verdadeiro. No grego é pistis, que significa confiança, compromisso pessoal, fidelidade, convicção inabalável. E por fim, né, nós temos no latim que é fide, e nós temos o termo cunhado na reforma sola fide, e fide significa confiança, crença, lealdade, fidelidade, compromisso. E sem contar que a fé é uma das 3 verdades teologais que Paulo descreve em 1 Coríntios 13, versículo 13. Então, o que é fé? Fé é acreditar, mesmo sem ter provas concretas daquilo, evidências reais daquilo. Nós cremos em um Deus que não vemos,
mas sentimos, percebemos, podemos contemplar o seu agir, a sua grandeza, a sua soberania. Então, o que é fé para nós é essa capacidade de crer. Bom, tá aí, legal. Boa definição. Eu quero ouvir a definição do pastor Denilson sobre o que realmente caracteriza uma fé espiritualmente saudável à luz da Bíblia. Eu quero também, já contribuindo com o que já foi dito aqui pelo pastor Rodrigo, dizer que dentro dessa definição de fé saudável e madura, ele definiu para a gente sobre o significado de fé. Eu já parto para a vertente da maturidade, para contribuir. Dentro da maturidade, eu entendo que se a maturidade espiritual baseada na fé, para mim a palavra maturidade vem do latim maturitas, que deriva de estar pronto, de estar completo no tempo certo ou no tempo oportuno, relacionado a estar pleno em desenvolvimento para algo que você acredita. Então, para mim, definir sobre você ter uma fé saudável e madura à luz da Bíblia é você atentar para um texto que eu gosto muito, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, onde o próprio Jesus vai defini-lo como a videira verdadeira e nós os ramos. Se nós permanecermos nele, nós teremos frutos. Então, nós vamos produzir uma fé saudável se nós estivermos firmados naquilo que é inabalável, como o pastor Rodrigo disse, naquilo que é imutável, que é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos conduz através do Espírito Santo. Olha, nós estamos caminhando bem, logo no início do nosso debate, trazendo uma definição muito boa de como identificar uma fé. Mas, gente, você sabe que cada um de nós temos as nossas práticas religiosas. Ou nós aqui, né? Temos práticas religiosas, tem outros que têm outras práticas em outras religiões. Mas será que práticas religiosas garantem maturidade espiritual? O elemento, ele segue as regras da religião. Será que isso garante uma maturidade espiritual? Pastor Dário, vamos, continuar um pouco falando aqui sobre fé e eu vou responder essa pergunta. Sim. É muito interessante, eu acredito que para o ouvinte entender que fé não é sentimento. Não é sentimento. Fé é decisão. Isso. Porque sentimento, ele se altera pelas circunstâncias externas. E as circunstâncias externas não podem modificar a nossa fé. Independente do que aconteça ao meu redor, a minha fé precisa ser inabalável. É por isso que Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o fundamento, que no grego koiné é hipóstase. Hipóstase é certeza. Hipóstase é alicerce. Hipóstase é fundamento. Se você tem um fundamento bem edificado, pode ventar forte lá fora, pode chover forte lá fora, mas o fundamento será inabalável. Isso é fé. Fé é uma decisão. Então, quando eu tenho a decisão de crer, independente do que aconteça do lado de fora, a certeza que eu carrego do lado de dentro traz para mim a convicção de que aquilo que eu espero realmente vai acontecer. Mas, pastor Rodrigo, então tem muita gente, e pastor Denilson, tem muita gente que não está entendendo muito bem o que é viver uma vida de fé. Exato. Porque o que eu tenho visto de gente caindo na fé, ficando prostrado, e querendo viver isolado, sem estar em comunhão com a igreja, e qualquer problema que vem, simplesmente desistem. Desiste. Então falta essa compreensão? Falta, pastor, é porque, na verdade, ao invés deles carregarem hipóstase, que é certeza, eles carregam hipótese, que é possibilidade, probabilidade. Nós não podemos viver de probabilidade, nós temos que viver de certezas. E as Escrituras mostram para nós o que devemos realmente acreditar que vai acontecer. Por isso carregamos, hipóstase, é esse fundamento. A palavra hipóstase no dicionário expositivo de Vini é rupo sob, esteme está, é estar de pé sob. E eu estou de pé sobre quem? Sobre Cristo. Cristo é a rocha. Ele é a rocha que os edificadores rejeitaram. Se a minha fé está em Cristo,
eu estarei de pé. Mas se a minha fé estiver baseada em outro fundamento que não seja Cristo, com certeza a minha fé vai oscilar, a minha fé vai abalar e eu não terei maturidade cristã. Você falou alguma coisa, e eu creio que o pastor Denilson vai poder complementar isso, sobre emoção. Você falou alguma coisa sobre emoção. Será que os nossos crentes vivem mais um tempo, um momento de emoção ou dessa fé autêntica? Exatamente. Será que é isso? Eu concordo plenamente com essa questão. Muitas vezes sou criticado por dizer que Deus não se movimenta por sentimentos. Deus se movimenta por propósitos. Entendo. Da palavra dele que é imutável. E ele não negocia isso. Só que hoje, o crente, o cristão que diz que tem fé, ele está embasado na emoção, onde o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos colocar um fundamento sobre outro fundamento. O nosso fundamento realmente é Cristo, é a palavra, é o propósito, é o que é imutável. E nós cantamos muitas vezes algumas letras que a gente nem raciocina sobre o que nós estamos cantando. Eu ouço muitas pessoas cantando que eu não sou movido por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Mas qualquer vento de doutrina, ou qualquer pensamento contrário, ou qualquer resistência, ou qualquer estação seca, ou qualquer dificuldade que venha passar, ele já não tem mais um firmamento, ele já não acredita naquela palavra que diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e farei de vocês mais do que vencedores em mim. É Jesus falando isso. Só que hoje o evangelho pregado, hoje o evangelho ensinado, muitas vezes que nós não vamos ter problema, que basta você entrar por uma comunidade, por uma igreja, basta você ter uma fé, basta você ter uma religião, que todos os seus problemas acabaram. Isso era um programa de anedota, era um programa de humor que passava antigamente, os seus problemas acabaram. O fato de você estar firmado em Cristo, o fato de você ter a sua fé alicerçada em Cristo, não quer dizer que você não vai ter problema, porque o próprio texto vai dizer que se nós tivermos uma fé firmada, alicerçada na rocha, que é fiel, não quer dizer que ele faz uma comparação. Aquele que pega a palavra de Deus, tem ela como base, se firma nela, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade e a casa vai permanecer firme. Ao contrário daquele que ouve a palavra, pega essa semente, mas ao invés de praticar essa palavra, ele vai fundamentar a sua fé naquilo que está inflamando o seu ouvido, naquilo que está inflando o teu ego, naquilo que está prometendo coisas que o evangelho nunca prometeu. O evangelho nunca prometeu riquezas, o evangelho nunca prometeu você ser abastado na terra, o evangelho nunca prometeu que você não teria dificuldade, muito pelo contrário, o evangelho vai dizer para mim e para você, a Bíblia se completa dizendo: quando você passar pelas águas, a base, o firmamento, a rocha, o seu alicerce vai passar com você e você não vai se afogar porque você está alicerçado na rocha. Quando você passar pelo fogo, ele não vai poder te queimar. Não quer dizer que você não vai passar pelo fogo, que você não vai passar pela dificuldade, porque a vida é cíclica. Nós temos estações, nós temos tempos e tem um tempo da chuva, tem o tempo do sol. Como eu estava comentando com o pastor Rodrigo ali fora, eu não gosto muito do calor, eu não gosto muito do sol, mas é necessário que essa estação se cumpra e eu passo por ela. Não quer dizer que eu vou estar agora dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou mais pastor, eu não tenho mais obrigação, eu não tenho mais fé, eu não acredito mais em Deus, porque só existe o sol agora de 40 graus. Não. Se eu realmente estiver firmado no Senhor e não na minha emoção, eu vou passar por essas dificuldades, vou passar por essas lutas, e eu quero dizer aqui algo que vai contribuir para a gente. Na realidade, o Senhor espera que a gente não seja aquele que vai copiar e colar. Nós não somos replicadores de problemas, nós somos a resposta do problema. Olha, gente, boa palavra essa do pastor Denilson. Eu sei que o pastor Rodrigo vai comentar algo a respeito, mas eu quero entrar no túnel do tempo. Há de 50 anos atrás, acho que talvez não seja do tempo de vocês aí. Mas antigamente nós pregávamos um evangelho muito autêntico. Não havia possibilidade de atingir emoção do povo. Hoje há muita possibilidade de atingir. A gente quer atingir a emoção através da música, através das luzes, através do ambiente. Estamos pregando errado, pastor Rodrigo? Pastor Dário, eu acredito que com o passar do tempo, nós podemos sim modernizar os nossos templos, as nossas estruturas, trazer um telão, trazer luzes, trazer fumaça. Eu acredito que isso seja
bom, desde que seja usado da maneira correta, da maneira adequada. Sim. O sermão, ele não pode tocar a emoção, ele tem que tocar a consciência. Porque o sermão, quando eu prego, não é para fazer você sentir, é para fazer você mudar. O problema é que a gente toca tantas pessoas que elas aceitam a Cristo emocionadas. Emocionada. Isso. Aí o que Charles Wendell Spurgeon diz? Que todos aqueles que aceitam Cristo emocionado, quando a emoção acaba, abandona Cristo. Olha isso. Então nós temos que pregar para tocar a razão. Por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele fala: o nosso culto precisa ser racional. O nosso culto não é emotivo. Porque pela emoção, você pode ir, levantar a mão, falar que quer Jesus. E acabou a emoção. Aquilo foi apenas um ato patético da sua parte. Mas quando você tem a razão, eu quero aceitar a Cristo, ele vai mudar a minha vida. Ele vai mudar a minha história. Sim. Aí é diferente. Por isso que nós, quando pregamos, nós não falamos ao coração, nós falamos à consciência. É essa consciência que precisa ser mudada. Eu sempre prego na igreja, eu falo: irmãos, eu não vim aqui dar dopamina nem serotonina para ninguém. Eu vim pregar para você queimar fosfato. Porque antes de ter uma chama no seu coração, Deus quer acender uma lâmpada na sua mente. Nós precisamos pensar. A fé autêntica em Cristo, a fé madura, é uma fé que não se abala. Por quê? Porque ela não está alicerçada em superstições, mas ela está alicerçada em convicções. O problema é que nós não conhecemos a Cristo, nós não conhecemos as Escrituras, e por não conhecer a Cristo e as Escrituras, qualquer vento que sopra, nós nos abalamos como cristãos imaturos e inconstantes. Pastor Denilson, você já ouviu a frase dizendo assim: eu estou sentindo que Deus está aqui? Esse sentimento é necessário, porque sentindo ou não sentindo, Deus está presente onde estiver 2 ou 3 reunidos, no momento de culto, no momento de oração, de louvor. Não é isso que impede realmente termos uma fé firme em Cristo? Exatamente. Porque queremos sentir? Exatamente. Essa questão, e muitas vezes os pregadores usam desses artifícios do sentimento para poder emocionar as pessoas. Para poder emocionar realmente as pessoas, porque se esquece, como o pastor Rodrigo disse, nós não temos nada contra as fumaças, as luzes, o ar, a cadeira, o ambiente sendo preparado, mas isso não pode ser o centro do culto, isso não pode ser o centro da pregação, porque a palavra do Senhor não é para você sentir, a palavra do Senhor é para te transformar. Eu quero até apertar um pouco mais. O pastor Rodrigo falou sobre mudança. Mudança me permite uma variação. Eu acredito que o evangelho, como a própria palavra diz, que ele é um martelo que esmiuça, que ele vem para quebrar, ele vem realmente para poder nos trazer uma transformação, e a transformação é um processo de você ir anulando aquilo que não presta em você. A transformação é a metamorfose, é você sair de um casulo, é você sair de uma circunstância que não te alimenta, você sair de uma circunstância que não te permite ser uma nova criatura e você se transformar em algo que nunca mais você vai ter a possibilidade de voltar a ser, porque a metamorfose é a lagarta se transformar numa borboleta e nunca mais a borboleta voltar a ser uma lagarta. Então eu acredito que essa questão de sentimento serve como um termômetro para aquele pregador, para aquele expositor da palavra, para aquele que vai orar, para aquele que tem a oportunidade de expor o evangelho, para ele ter ali um termômetro se ele está sendo popular ou se ele não está sendo popular. Porque, na realidade, as pessoas hoje estão mais interessadas em popularidade do que propósito. E o propósito nunca foi ser popular. O propósito vai sempre te dizer que para pregar a verdade, para pregar o evangelho, muitas vezes você vai ser perseguido, muitas vezes você vai ser rejeitado e você não vai agradar o mundo, porque o evangelho leva à conversão, e a conversão é o contrário do que o mundo vive. Então, muitas vezes o próprio pregador, ele usa isso como um instrumento, tocar no sentimento das pessoas para que ele ganhe popularidade e seja mais fácil para ele. Mas ele precisa entender que a palavra ela é viva e eficaz e ela vem para discernir. Discernir é separar
o que não presta, o que é do mundo e aquilo que realmente Deus determina que seja. Olha, muita coisa ainda vai rolar aqui no nosso debate de hoje sobre saúde espiritual, de como identificar uma fé madura. O pastor Denilson acaba de falar, e o pastor Rodrigo Machado está aqui do meu lado também, esses dois aí, ó, homens de Deus, trazendo um direcionamento sobre isso. Deus está presente aqui. Eu preciso sentir, pastor Rodrigo? Eu tenho que crer. Tem que crer, né? Tem que ter fé que ele está presente, né? Pastor Dário, eu queria ter essa sensibilidade que muitos têm. Eu tô sentindo, e às vezes eu não tô sentindo nada. Nada. Mas eu creio que ele está ali. É verdade. Porque está escrito na palavra dele. Eu não estou questionando o fato dele estar presente. Eu creio que ele está. Mas é gente que sente toda hora. Toda hora. Sente todo dia. Quer sentir. E aí a gente vive um evangelho de sentimento. Sim. E não de mudança. Não de crença, de racionalidade, de fé, de espiritualidade. E aí, às vezes, a pessoa acha que ela mostra espiritualidade falando, Deus mandou eu te falar. Eu estou sentindo Deus aqui. Ó, Deus veio. Deus está. Se o culto é para ele, É verdade. se ele aceitou Ele o tá culto, ali. ele está naquele ambiente. Amém. Agora, gente, crises, dúvidas, silêncios indicam fraqueza de fé, porque a gente, nós somos humanos, né? O próprio Cristo sentiu as dores, coisas que a gente sente. O próprio Cristo sentiu quando estava aqui nessa terra, inclusive tristeza profunda quando estava no Getsêmani. A gente passa por muitas crises. O evangelho não nos garante facilidade, né? Um dia chove, outro dia faz sol. Outro dia é tempestade, outro dia é bonança. Agora, eu passar por crise, ter dúvidas e silêncios, indicam fraqueza de fé? Não. Não. A fé não é a ausência de crise ou ausência de dúvida. A fé é o dom de Deus para superá-las. A fé não torna as coisas fáceis. A fé me traz forças para suportar as crises, é isso? Exatamente. Que isso quer dizer? Vamos pegar João Batista. Sim, vamos lá. Ele batizou Jesus. Foi. E quando ele batizou Jesus, ele diz o quê? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali ele está publicamente falando que Cristo é o Messias, o ungido, o Salvador da humanidade. Só que quando João está preso, ele está vivendo uma crise. Ele está vivendo um momento complicado, delicado da sua história. Ele não vai sair vivo dessa prisão, ele vai ser decapitado. Então ele chama os seus discípulos e diz assim, pergunta a ele se realmente é ele que tinha que vir ou se virá outro após ele. O que é isso? É um momento de crise. É um momento de dúvida? Sim. Mas ele se apostatou da fé? Ele fraquejou na fé? Não. Ele superou isso através de quê? Procurando a resposta na pessoa exata. Então, eu vou viver crises na minha fé. Eu vou viver dúvidas na minha fé. Só que eu não vou fraquejar, ou fracassar, ou apostatar da minha fé. Não seria um pecado, uma falta de fé, Eu não? concordo com o pastor Rodrigo e quero ainda fazer a minha definição, mas acrescentar o que ele disse sobre o texto de João. Essa questão do João, quando manda perguntar, e a gente estava falando anteriormente sobre sentimentos, o interessante é que o que gerou, ele está no momento de crise, que ele está preso, sabe que não vai sair dali, mas o que gerou essa dúvida e essa crise dentro dele foi os próprios discípulos que trouxeram para ele, nesse próprio texto vai dizer assim, que os discípulos chegam para João e dizem assim, Jesus Cristo está batizando. E aí abre lá assim, um parênteses dizendo assim, se bem que Jesus Cristo mesmo não batizou ninguém. Então era como se os discípulos estivessem levando um sentimento para João, dizendo assim, tá vendo? Aquele a quem você disse que era o Messias, tá batizando no teu lugar, mexeu no sentimento, mexeu no ego do João Batista, que gerou uma crise, que o pastor Rodrigo disse, bom, entre eu ser alimentado pela minha crise pessoal, eu vou perguntar para quem realmente tem a resposta. Você é aquele a quem eu disse ou ainda tenho que esperar mais alguma coisa? Porém, eu quero usar um outro texto. O salmista ele vai dizer, no Salmo 42, vai dizer assim que ele pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? Ele está passando por uma crise.
por que estás abatido, ó minha alma? Mas dentro da fé ele mesmo responde: confia em Deus, espere em Deus, porque ainda hoje, ele está dizendo para a alma dele, porque nós somos seres tricotômicos. Então, nós temos espírito, eu preciso até definir isso aqui rapidamente, porque a gente tem aquela versão de que nós somos corpo, alma e espírito. Se a gente é espiritual, a gente precisa entender que é o contrário. A gente é espírito, que estamos num corpo e temos alma. E dentro dessa alma, mostra os sentimentos. Nós somos seres espirituais. Repete aí pra nós gente. somos trigotômicos, mas muitas vezes definimos como corpo, alma e espírito. Mas nós somos seres que somos espírito dentro de um corpo que temos uma alma. Muito bom, muito bom. Então, muito bom. quando a gente define isso, a gente precisa entender que a nossa alma e o nosso corpo nunca vai se converter. O nosso corpo e a nossa alma sempre vai estar preso a sentimentos terrenos que vão militar e lutar contra o meu espírito que está pronto. Mas quando eu me conecto ao meu espírito, eu alimento o meu espírito e me fortaleço o meu espírito e busco as coisas espirituais, eu vou mortificar a minha carne e submeter a minha alma ao meu espírito, que é a palavra de Deus. Isso te fortalece diante das crises, diante das tribulações, diante das fragilidades, das incertezas. Porque como o pastor Rodrigo disse, a fé não é falta de crise, a fé não é falta de problema, a fé não é falta de dificuldade, a fé é aquilo que te alimenta e te sustenta baseado em uma palavra. Que palavra? O propósito que Deus colocou sobre a tua vida. E a fé naquilo que você ainda não viu, a fé naquilo que você ainda não viveu, mas que você acredita porque saiu de uma base que é sólida e é firme. Essa é uma série de debates especiais aqui na Rádio 88 FM sobre saúde, né? Hoje é saúde espiritual, gente. Como identificar uma fé madura? Pastor Denilson da Projeto Vida e pastor Rodrigo Machado da AD Casa com Palavra. Agora, é o seguinte, tem uma palavra, e a gente já falou muito aqui, que ela está em voga, está em alta aqui, que é religiosidade. Religiosidade. Qualquer coisa que você vai falar agora pro pessoal, alguma coisa sobre Bíblia, sobre você é muito religioso, você só vive religiosidade, etc e tal. Agora, como diferenciar uma fé madura de religiosidade? Eu gostaria até de que vocês definissem para os nossos queridos ouvintes o que é religiosidade. Porque o pessoal fala muito em religiosidade, né, pastor Rodrigo? Com certeza. E aí? Pastor Dário, religiosidade é o conjunto de práticas que eu faço no ambiente religioso. Conjunto de práticas que eu faço no ambiente religioso. Isso. Seja evangélico, seja católico ou de outra religião. Exatamente. Tá. Cada religião tem ali o seu conjunto de normas, tem ali os seus deveres a cumprir. Então isso é religiosidade. Espiritualidade é a minha conexão com Deus. Ou com o sacro, falando de todas as religiões. Então, espiritualidade é aquilo que eu busco em alguém que é transcendente. Isso é espiritualidade. Religiosidade é aquilo que eu pratico dentro de uma religião. E aí a gente vem para a pergunta: práticas religiosas garantem maturidade espiritual? Então. É uma resposta complexa, subjetiva. Nem todo mundo que possui prática religiosa possui espiritualidade saudável. E quem tem espiritualidade saudável tem prática religiosa. Eu desconfio de alguém que diz que é espiritualmente saudável e não pratica nada. Da religião? Da religião que ele se diz confessante. Então ser religioso não é tão mal assim. O problema é que o termo religioso, religiosidade, se tornou pejorativo porque a gente usa religioso assim, ó, ele faz. Mas será que eu estou apontando o dedo dizendo que ele faz porque eu não tenho capacidade de fazer igual? Porque se eu falo para alguém que tem que ter frequência no culto, ele é religioso porque não falta culto. Sim. Ou é você que é um cara de pau que não gosta de ir no culto ou troca o culto por futebol? Aí é fácil colocar o rótulo de religioso e não assumir que você está com problema espiritual. É verdade, é verdade. Então, eu analiso na seguinte perspectiva. Eu analiso que a prática religiosa é aquilo que eu faço no ambiente sagrado.
Então, no ambiente sagrado, existem coisas que cada denominação exige dos seus membros. Sim. E que você aceita voluntariamente quando você vai fazer parte daquela membresia. E aí, se eu tenho uma espiritualidade saudável, eu vou cumprir aquelas práticas religiosas. O problema são os abusos que a gente vai falar posteriormente. Agora, pastor Denilson, também tem muita gente que só vive na religiosidade, só nas práticas. E isso se torna nocivo. Sim, eu acredito nisso porque eu também defini aqui, que religiosidade é a dimensão pessoal, experiencial daquilo que é sagrado, enquanto que a religião é uma forma coletiva de tudo aquilo que é estruturado dentro de uma denominação. Para mim, a fé madura, ela, dentro dessa questão de ser religioso ou não, ela se torna nociva quando uma pessoa cria uma metodologia e acha que aquela métrica é sinal de que você é religioso, porque você está usando a camisa tal, ou porque você está usando o chapéu tal, ou porque você vem no horário tal, ou porque você está lá no monte, ou porque você não vai para a rua, porque você não vai no baile, porque você não está no restaurante, porque você... Eu não estou alimentando isso, eu estou dizendo que para você saber a diferença é aquilo que o pastor Rodrigo disse. É o fruto que você produz. Porque se você se diz um homem espiritual, se você se diz, vamos trazer para nós que somos cristãos. Se eu sou cristão, eu falei o texto de João, que diz que Jesus Cristo é a videira verdadeira e eu sou o ramo que estou ligado nele. Eu preciso produzir um fruto. Que fruto é esse? Ele mesmo vai relatar para mim através do apóstolo Paulo, que está em Gálatas 5, 22 e 23, que é o fruto do Espírito. Que fruto é esse? É o Espírito Santo de Deus em mim, que eu sempre comparo com uma tangerina, que é um fruto, e que dentro desse fruto você não tem como lá comprar meia tangerina, meio fruto. Ou ele vem com todas as características que são os nobres temperamentos, as nobres características que o fruto do Espírito vai colocar em você, ou você não é cristão. Não tem como eu ser cristão que eu tenho longanimidade porque o Dário me desafiou, ou porque o Rodrigo me desafiou, então sou uma pessoa longânima, eu não vou ser aquele que bateu, levou, revidou, mas quando chega na hora de ter o caráter ilibado, eu comprei da irmãzinha lá o produto da Natura, porque ela é o meio de trabalho dela, o meio de sustento da família, aí eu não pago ela e ainda falo que ela está endemoniada dentro da igreja. E aí eu pego um empréstimo lá no banco virtual e aí eu não pago porque daqui a 5 anos vai passar. Isso não é fruto do Espírito. Isso é ser mau caráter. Mau caráter não pode ser espiritual, porque a pessoa espiritual ela precisa ser tratada num processo contínuo durante toda a sua vida. Olha... Pastor Dário, deixa eu ler um texto. Não, fica à vontade, pastor. Filipenses capítulo 3, sim. versículo 15. Filipenses 3, 15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Olha o que Paulo está falando, só para você entender rapidamente o contexto aqui, Filipenses 3,13, vai falar que, irmãos, não penso que eu mesmo tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí Paulo vai falar que quem pratica isso conquistou maturidade espiritual. Então, uma das definições para maturidade espiritual é a capacidade de abandonar o passado e se voltar ou lançar-se inteiramente para o seu futuro. Olha o que ele está dizendo. Eu consegui resolver o meu passado, ter paz no meu passado, porque existe uma esperança gloriosa no meu futuro. Isso. Quem alcança maturidade espiritual não carrega barganhas do passado. Simplesmente resolve o passado e foca no seu futuro. Então, quando nós alcançamos uma espiritualidade saudável, uma maturidade espiritual, o que fizeram comigo ontem já está esquecido. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um foco, eu sigo para Cristo. Agora, como que a gente pode fazer para adquirir essa saúde espiritual, essa maturidade? Sei que vocês já falaram bastante, né? Já trouxeram textos, mas
o nosso ouvinte está lá do outro lado, está falando, eu preciso alcançar essa maturidade espiritual, deixar tanto a religiosidade, né, e ser mais espiritual. O que é importante, hein, fazer para ter, dar início a uma vida de fé madura? Eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples. Por favor, pastor. A nossa base sempre vai ser as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia é o meu norte. A Bíblia é a minha direção. A Bíblia é a minha base. A Bíblia é aquilo que eu vou ser conduzido por ela a vida inteira. Então eu preciso entender que se a Bíblia é a bússola, eu preciso entender que quando eu abro a Bíblia, eu estou abrindo um manual de instruções para que eu seja realmente aquilo que a palavra do Senhor vai dizer que eu sou. Só que não basta apenas eu abrir a Bíblia, ler a Bíblia toda num período, ler várias versões da Bíblia. Eu preciso entender que quando eu abro a Bíblia, quando alguém, nada contra, quantas pessoas que eu já vi que pegam um texto bíblico e a Bíblia numa página específica do Salmo 23, Salmo 91 e deixa aberto dentro de casa, isso em si não resolve nada. Para mim, o interessante quando eu começo a abrir a Bíblia é deixar que a Bíblia me abra. Se ela me abrir, como assim, pastor? Então a Bíblia vai te pegar e é um bisturi que vai te rasgar. Vamos para a visão espiritual. Eu preciso entender que talvez eu nunca vá ler a Bíblia toda, algum ouvinte aí não vai ter condição de ler a Bíblia toda. Mas a partir do momento que essa pessoa leu ou teve conhecimento de um capítulo, de um versículo e não praticou, não houve transformação na vida dela. Porque não é você conhecer a Bíblia, não é você ler a Bíblia, é você viver o que a Bíblia diz para você viver. É dessa maneira que nós vamos encontrar a maturidade espiritual, que nós vamos encontrar a espiritualidade saudável, porque a espiritualidade saudável é equilibrada. Existe uma frase que todos nós já ouvimos, um adágio que diz que nem muito ao céu e nem muito à terra, precisa encontrar o equilíbrio. Então não é eu pegar e falar assim, essas coisas são espirituais, a Bíblia é espiritual, então tudo é espiritual. Não, é eu entender que o mundo espiritual eu preciso praticar no meu corpo aqui na terra para que eu alcance esse equilíbrio espiritual, não seja um fanático, não seja um desequilibrado, não seja um lunático que fica falando um monte de loucura, ter sentimentos, ter sensações, e sim viver uma vida retilínea baseada na palavra. Muito boa. Bem explicado mesmo. Porque maturidade não está relacionada à idade. Isso. Não, né? Tem muita gente que atrela a maturidade à idade, mas existem meninos que já se tornaram homens e existem homens que são meninos. Olha. Por quê? Porque o menino faz quando quer. Um homem faz todos os dias porque é o seu dever. Então, como alcançar uma maturidade cristã? É entender que eu tenho que fazer todos os dias. Tá certo. Independente do dia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês já viram anjos? Já viram alguma coisa assim extraordinária? Já tiveram assim experiências intensas? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu sou muito espiritual, graças a Deus, porque eu oro, eu subo no monte, eu vejo anjo, eu vejo isso, vejo aquilo. Experiências intensas, gente. Eu tô vendo 2 anjos aqui na minha frente. Amém. 2, é mesmo? O Dário e o Denilson. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Posso falar uma coisa? Que Será que isso é sinal de saúde espiritual? Pastor Dário, primeiramente, esse povo vê anjo, mas será que eles veem os anjos que Ezequiel viu? Com um olho debaixo da asa. Muito estranho aquilo, né? Saindo o braço perto das axilas, das costelas. Cara de leão, cara de E aí boi. o cara vê uma visão dessa e fica com uma cara de paisagem. Fica de pé ainda. Como se não tivesse visto... Irmãos, isso aí é um sacrilégio, é um pecado do sagrado. Eu não estou anulando, eu creio que existem anjos existem, mas falar que você está vendo anjo toda hora. Olha, Tô vendo um anjo aí na igreja e você fica assim, como se estivesse vendo uma outra pessoa. Todas as pessoas que tiveram experiências assim, não ficaram nem de pé. Nem de pé. É verdade. Então são questões que as pessoas às vezes querem mostrar uma espiritualidade excessiva sem necessidade. A pessoa fala, irmão, tem anjo aqui?
Eu vou falar, tem porque está escrito na Bíblia. Acabou. Vai dizer que está vendo? Para que dizer que você está vendo, sendo que você não está vendo? Porque geralmente querem dizer que são muito espiritual, que têm saúde espiritual, que são maduros, e pelo jeito que vocês estão passando aqui, não é bem isso, né? Pastor Dário, a partir do momento que eu tenho que provar a minha espiritualidade, significa que eu não sou espiritual. Não tem. Porque quem é espiritual não precisa provar nada para ninguém. É verdade. Mas se eu tiver que mostrar no meu discurso, na minha oratória, na minha indumentária, que eu sou espiritual, eu já deixei de ser. Isso. Eu me tornei um sepulcro caiado. Vou ser bonito por fora, mas eu vou ser podre por dentro. Forte aí, pastor Denilson, Isso. Muito forte, né? É verdade. Eu também concordo com isso, com essa questão de... E hoje eles estão piorando um pouquinho mais. Às vezes eu passo em alguns lugares e vejo e ouço, eu vejo o querubim aqui, eu vejo o serafim aqui, e eu me disponho a ir embora, porque a Bíblia diz, né, dá relatos pra gente que quando um desses dois seres tocou a terra, um deles inclusive destruiu e deformou a terra. Então eu estou vendo, o querubim está aqui do meu lado, o serafim tocou aqui na terra. Como que pode uma coisa dessa? Então, a experiência espiritual, as experiências espirituais não podem ser parâmetros para você ser espiritual. E as pessoas se baseiam na comparação. Porque viu uma experiência de alguém que teve um contato com Deus, eu acredito que existe visão aberta. Sim. O Senhor pode abrir a visão do pastor Dário aqui por um propósito. Nisso. Também creio. Não quer dizer que a sua visão está aberta, que você está subindo e descendo, porque o próprio apóstolo Paulo, um homem que disse que ele foi ao terceiro céu, não sabe se em sonho, se arrebatamento, se em espírito, o que ele viu era inefável, ele não era digno nem de falar porque seria incompreendido, mas ele teve que voltar para a terra e andou com a racionalidade dele. Ele mesmo vai escrever para mim e para você que nós temos que entregar ao Senhor nosso culto racional e não um transe. E as pessoas ficam pensando que porque o pastor Dário disse que ele viu o anjo ali por um propósito, a partir de agora, para ser discípulo lá da Cristo Reina, ela tem que começar a ver anjo, tá vendo uma cadeia de anjos, aquela coisa toda, mas o Senhor não está aí. E mais interessante ainda, quando você vai buscar isso, os próprios estudiosos, os psiquiatras, eles vão dizer que isso precisa ser estudado, essas experiências, porque pode estar te levando para algo positivo, mas pode estar também te levando para uma loucura. E aí que tá, pastor Dário, eu estou pregando na igreja uma série de mensagens sobre a Epístola aos Colossenses. A Epístola aos Colossenses é uma epístola de teologia sistemática, onde Paulo trata sobre cristologia. Sim. Paulo, no primeiro século da era cristã, no ano 60, ele está preso em Roma, escreve, ele diz assim, olha, Cristo é suficiente. Cuidado com culto a anjos, capítulo 2 de Colossenses. Naquela época, já havia pessoas que estavam vendo anjos. E aí eu te pergunto, onde está a base da nossa fé? Se a pessoa diz, Cristo está aqui, as pessoas estão de boca fechada, de mão abaixada. Chegou um anjo. Pronto. Aí joga até a cadeira para cima. Isso. Então a criatura tornou-se mais poderosa do que o Criador. A gente está sem fundamento. As pessoas preferem anjos do que o Cristo. Pois é, gente. Tá aí, então. Estamos dando sequência aqui a esse debate especial sobre saúde espiritual. Então, gente, nesses momentos de lutas, de tragédias, de aridez na nossa vida, porque a gente não passa por essa vida sem ter problemas. Ninguém, né? Ninguém passa por essa vida sem confrontar-se com problemas diversos. É possível estar espiritualmente saudável em períodos de aridez? Como que a gente pode passar para os nossos ouvintes uma palavra, né? Eu sei que vocês têm, para ajudar irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades e precisam estar espiritualmente saudáveis. Pastor Dário, eu quero deixar um texto da Epístola Universal de Tiago. Sim. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e que a perseverança deve completar a sua obra, para que vocês sejam maduros e completos, sem que lhes falte nada. A Bíblia já revela que a nossa fé diversas vezes será provada. E são
nos dias mais difíceis que a nossa fé mais floresce. Eu sei que nesse momento que o ouvinte talvez enfrente, ele não tenha nenhuma perspectiva de um futuro melhor. Mas se ele entender que há um propósito para esta provação, que há um propósito para essa crise, a fé dele vai florescer como nunca floresceu antes. Então é possível sim ter uma espiritualidade saudável no momento da aridez, entendendo que é Deus produzindo em nós a perseverança. Amém. A perseverança é a capacidade de lidar com circunstâncias severas, perseveros no latim. É continuar mesmo em meio a dias de sérias e gravíssimas crises. Então, querido, permaneça. Não desanime. Não tenha medo. Onde o medo floresce, a fé desaparece. Mas que a sua fé possa crescer saudável em Cristo, nas Escrituras, entendendo. Você vai ser maduro, você vai ser completo e nada vai te faltar quando essa provação terminar. Agora, falando em provação severas, gravíssimas, eu quero me reportar aqui ao pastor Denilson, porque, vamos lá, uma mãe que perde seu filho para o tráfico, por qualquer outra situação, por acidente, ela é crente, tá? Estou supondo aqui, é crente, confia na palavra do Senhor. Agora, como falar para essa irmãzinha estar espiritualmente saudável no momento de dor? Complementando até o que o pastor Rodrigo já falou, mas eu quero mais a fundo, né? Até para esclarecer mais nossos ouvintes. Isso é bem complexo mesmo. E eu quero lançar mão aqui também da palavra de Deus num texto que em Isaías 61:3, na versão NVI, diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória, carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Esse texto de Isaías 61 vai dizer que o Espírito Santo está sobre mim para apregoar o ano aceitável do Senhor, para curar enfermos, libertar cativos. E aí chega no versículo 3. Eu vou tentar responder essa pergunta para o ouvinte, que pode se encaixar agora dentro desse momento de perda de um filho, de uma doença, de um veredito, de um decreto, de uma separação, enfim. Uma experiência que eu vivi no domingo, eu fui ministrar uma palavra, e quando eu estava ministrando a palavra, o Senhor me respondeu algo que a resposta era para mim, e ecoou na igreja. O ano de 2025 foi muito complexo e muito difícil para todos nós, para toda a humanidade. Só que eu estava pregando sobre Ruth e Noemi, dois prismas diante de uma mesma circunstância. Noemi, quando ela está chegando em Belém, as pessoas disseram: quem é essa daí? Aí alguém disse: não é essa Noemi? E ela determina da seguinte maneira: não me chameis mais de Noemi, mas me chamais de Mara, porque Deus, quando eu saí daqui, saí cheia, e Ele me despediu e me fez voltar vazia, opróbria, na vergonha, amargurada. E aí, quando termina esse versículo, começa um outro versículo dizendo assim: e Ruth estava com ela. E aí, quando eu vou estudar sobre Noemi, que significa delícia, que significa agraciada, ela está dizendo que agora ela é amargurada, uma decisão, como o pastor Rodrigo disse, diante de uma circunstância. Mas Ruth é uma moabita que está vindo agora, entrando num terreno onde ela é maldita. Mas diante daquela mesma dificuldade de perdas, ela toma uma decisão. Ela busca o que a palavra de Deus diz para aquela circunstância e vai viver a palavra de Deus naquela circunstância. E aí, quando eu me coloquei na situação de Noemi, eu pensei assim: o ano de 2025 eu passei tanta coisa, que eu comecei ele cheio, mas eu terminei vazio. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha o outro versículo,
Noemi estava com Ruth. Ruth significa amiga leal. Eu me emociono não por um sentimento de presença. Eu me emociono porque Deus falou comigo. Você venceu 2025 porque eu estava, estou e estarei com você. Amém. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Sim. no final tem um propósito. José passou por toda a amargura que ele passou, não por ele, mas porque Deus estava preparando o caráter dele e forjando ele como esse carvalho de justiça que Isaías 61, no versículo 3, vai dizer. O Senhor nos vê como um carvalho de justiça. E carvalho de justiça, carvalho é uma planta que tem uma característica específica. Ela é plantada num terreno árido, no meio do deserto, onde a raiz dela continua crescendo, crescendo, crescendo e não para cima, mas descendo até encontrar a rocha, onde ela vai se alicerçar para que quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier as estações que não são favoráveis a ela, ela suporte aquilo tudo e no seu determinado tempo dê o seu fruto. Então é possível estar espiritualmente saudável em períodos de aridez. Que bênção, né? Palavras abençoadoras para nossas vidas nesse nosso debate, semana gostosa, né? De debates onde estamos falando sobre saúde espiritual, emocional, financeira e assim vamos. Agora, para definir o que é maturidade espiritual, quem é que define, gente? É a igreja, com seus estatutos, com as suas normas e regras, ou é a escritura, hein, pastor Rodrigo? São as escrituras, pastor Dário, que definem para nós o que é maturidade espiritual. Certo. Efésios 4, 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por vento de doutrina. Então é a Bíblia que nos dá o parâmetro para atingirmos o quê? A maturidade espiritual. E o que é a maturidade espiritual, pastor Dário? O pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí. Então, é quando eu conheço as Escrituras, é que eu adquiro maturidade espiritual, musculatura na minha fé. Se eu tenho a palavra de Deus, eu não preciso de mais nada. Eu não estou anulando aqui os dons, mas eu estou dizendo, quem tem a palavra tem tudo o que precisa para ser maduro espiritual. Isso. Então não é a igreja que vai fazer um método de aferir a maturidade espiritual das pessoas. É a escritura que diz. Você não pode ser menino, levado para lá, levado para cá. Você tem que ter o quê? Estabilidade. Então maturidade cristã, fé madura, é ter estabilidade mesmo em ambientes de instabilidade. Eu vou falar essa frase porque eu gosto muito dela. A fé e a estabilidade acompanha o pé daquele que caminha com Cristo, mesmo em ambientes de instabilidade. Isso. Muito bem. Pastor Denilson, quem é que define, hein? Para mim, que é maturidade espiritual? Inclusive, eu anotei até o mesmo texto do Efésios 4:13. Sim. Mas também eu peguei o texto de 1 Tessalonicenses 5:12, que vai dizer, ele vai dizer ali que nós já deveríamos estar num nível de maturidade por estarmos aprendendo, não de queremos leites, mas se nos aprofundarmos na palavra, buscarmos coisas sólidas que vai nos transformar. O grande problema é que as pessoas acham que quem tem que definir é o seu pastor, quem tem que definir é o ministério ao qual você faz parte. E eu resumi aqui da seguinte maneira: para mim, quem define são as escrituras. E a igreja tem o papel de ensinar as escrituras. A igreja precisa discipular e transmitir princípios que são imutáveis e que estão na palavra de Deus. Então a igreja entra aí. A igreja
colabora. Colabora. A igreja colabora, ela não define, ela ensina a palavra, ela ensina os princípios, e o indivíduo tem que se autoexaminar e entender que não é mais tempo dele ser criança, que fica sendo levado, como o pastor Rodrigo disse, para lá e para cá por ventos de doutrinas, naquilo que dá comichão aos ouvidos dele, aquilo que agrada, e sim basado na fé. A maturidade precisa partir do indivíduo e não da igreja. O indivíduo tem que partir das escrituras, embasada nas escrituras. Eita, a igreja tem um papel aí fundamental. E aí você pega, pastor Dário, Hebreus 5,12 diz: já era para vocês serem mestres por causa do tempo. Mas eu ainda tenho que tratar vocês com coisas primárias, básicas. Você encontra pessoas que falam que tem 40 anos de cristianismo e não conhece as doutrinas basilares da Escritura. Tem dúvidas sobre salvação, tem dúvidas sobre a divindade de Cristo, tem dúvida sobre a divindade do Espírito Santo. Não é que todos têm que ser teólogos. Nem mestres, né? Mas nós precisamos entender que eu preciso me dedicar às Escrituras. É por isso que, né, o analfabetismo bíblico cresce assustadoramente no nosso país. 54% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Então, quem era para ensinar nunca leu o que tem que ensinar. Então, o que nós estamos criando? Aberrações. Nós estamos criando o quê? Crentes completamente volúveis, crentes que não têm nenhum tipo de preparo para fazer apologia da sua fé. Olha, boas informações que estamos recebendo aqui no nosso debate sobre saúde espiritual. Eu estive conversando com um companheiro de ministério, aí ele falou que ao chegar à igreja ele modificou algumas coisas daquela igreja, inclusive uma família que gostava de fazer tudo lá na igreja e tudo, e queria fazer uma certa programação, e o pastor falou: não, vamos deixar para daqui a um ano, vamos nos preparar, vamos nos estruturar para realizar. Essa família foi embora, nunca mais voltou. Todos eles foram embora, porque não ficaram contentes. Agora, tem muita gente assim dentro da igreja que a sua espiritualidade é baseada em desempenho. Eu tenho que fazer, eu tenho que estar na frente, eu tenho que coordenar. Aí, como evitar essa espiritualidade baseada em desempenho, hein, gente? Como? Quem quer falar primeiro, hein? Posso falar. Pastor Denilson. Eu tenho comigo que hoje as pessoas que estão envolvidas em ministério, elas têm um axioma na mente dela, baseado que ela precisa ter para ser. É verdade. Ela precisa ter título, ela precisa ter cargo, e isso vai inflando o seu ego a ponto dela se tornar absoluta e querer ter o domínio de tudo, querer centralizar tudo. Engraçado que o apóstolo Joel, ele tem uma frase que ele sempre ministra pra gente, que aonde há concentração de poderes, há concentração de demônios. Cristo, ele mesmo, ele vem e traz uma analogia pra gente, que nós somos o corpo de Cristo na terra, aonde Cristo é o cabeça e todos nós somos membros do corpo que vai contribuir, colaborar para o cabeça. Então, o pé tem a sua função dentro do corpo, e não é mais ou menos importante do que o rins, que eu não vejo. E hoje em dia as pessoas, elas acham que elas, sendo vistas e tendo resultados, elas têm mais poder, têm mais espiritualidade, são consideradas homens e mulheres de Deus, aonde o Senhor, ele nos ensina que aquele que quer ser o maior seja o menor. E o evangelho vem do ministério, ele entregou para nós ministérios. E ministério significa servir e não ser visto, porque ministério é trabalho, ministério é entrega, ministério é se desprender. E as pessoas, elas acham que acumulando cargos, acumulando funções, acumulando poderes, elas serão vistas. Então elas acham que para serem cristãs, para serem saudáveis, para serem espirituais, elas precisam ter. Mas na realidade, o que o Senhor nos ensina, que nós não precisamos ter, nós precisamos ser.
Então, isso Maravilha. inflou o ego dessa Maravilha. família, e essa família se sentiu menosprezada Sim. ou se sentiu inferiorizada porque agora ela tem menos poder. É, assim mesmo. E aí, pastor Rodrigo? Pastor Dário, eu assusto com o texto quando Jesus olha para os seus discípulos e diz que vai chegar um dia, que é o dia do juízo, que pessoas olharão e dirão, mas eu expulsei, eu profetizei, eu fiz, mas eu não te conheço. O meu medo é de pessoas que fazem muito, mas não são conhecidas. Isso. Pessoas que fazem a obra de Deus, mas não conhecem o Deus da obra. Igreja não é empresa. Ministério não é plano de carreira. Ministério é serviço, não é ser visto. E Deus não olha o que eu faço. Deus olha por que eu estou fazendo. Para Deus, a intenção é mais importante que a ação. Tem muita gente fazendo coisas boas com a intenção errada. Eu tenho dito muito isso recentemente, que eu vejo pessoas fazendo caridade. E fazer caridade é altruísmo. Fazer caridade é louvável. Mas pessoas fazem a caridade apenas como rótulo. Porque atrás desse rótulo está a autopromoção. São pessoas que auto se promovem, que auto se elevam através da caridade. Estão fazendo coisas boas, mas com a motivação errada. Estão errando o alvo. E aí a gente precisa entender. O que vai sobrar do Rodrigo o dia que ele deixar de ser pastor? Isso. O que vai sobrar de você o dia que você deixar de ser o pregador? O dia de você deixar de ser o professor da escola bíblica dominical? O que vai sobrar de você? Hoje a gente vive, pastor Dário, em um momento que as pessoas dizem assim, quem é você? Eu sou o pastor Rodrigo Machado. Aí eu leio Colossenses 1:1, Paulo, vírgula, apóstolo. Paulo fez questão de colocar o título depois da identidade. Primeiro é quem eu sou. Eu sou Paulo. Isso. Eu tenho uma identidade. Mas eu também sou apóstolo. Mas se não quiser me apresentar pelo meu título, eu sei quem eu sou. Isso. Porque quem sabe quem é não precisa fazer autoafirmação. Muito bem, gente, é uma pena, viu? Olha, eu gostaria de fazer esse debate novamente, começar esse debate novamente, porque nós aprendemos muito, né? Sobre saúde espiritual, como identificar uma fé madura. Eu creio que você, ouvinte, pescou muita coisa boa que vai ser maravilhoso para o seu crescimento espiritual neste ano de 2026. O nosso objetivo é com que a igreja amadureça, a igreja cresça e que nós tenhamos pleno conhecimento da palavra de Deus e cresçamos, né, nessa jornada, nessa caminhada através da palavra de Deus. Pastor Denilson, obrigado por ter vindo, que Deus continue abençoando a sua vida, lhe dando graça e sabedoria, viu? Obrigado, pastor Dário. Eu que agradeço essa rica oportunidade de trocarmos ideias, de aprendermos, de Muito colaborarmos para o reino e que a gente possa continuar sendo útil para que o nome do Senhor seja engrandecido na terra. Maravilha. Pastor Rodrigo Machado, também muito obrigado por ter vindo, viu? Pastor Dário, eu que agradeço o senhor, a rádio, a diretoria pelo convite. Pastor Denilson, que o Senhor possa abençoar vocês e que o ano de 2026 possa ser um ano de muitas bênçãos para todos nós. Um grande abraço e parabéns à nossa produção por mais um debate relevante aqui na Rádio 88 FM.